15 minutos faltando para 1 da tarde. Cláudio Prisco Paraíso é quem conversa com a gente agora aqui no SBT Meio Dia. Vamos fazer uma leitura dessas declarações. Prisco, já a gente fala também de economia aqui em Santa Catarina, mas vamos começar com a situação do coronavírus. Ministério da Saúde e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta falando que sim, Santa Catarina está com uma curva crescente e que nos próximos dias o caos vai se instalar por aqui. O governo do estado diz que não existem indicativos para isso. A acreditar em quem? Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Primeiro, tem que ser visto com muito equilíbrio, com muito bom senso, para que não geremos pânico na população. Mas, de qualquer maneira, a advertência do Ministério e do ex-ministro precisa ser levada em conta. Também a Secretaria do Estado se mostra bem aparelhada e está dando o contraponto. Vamos observar. O que preocupa sempre um pouco é a chegada do frio. Estamos ainda no outono, mas a temperatura já baixou. Na Serra, com geadas e, inclusive, temperaturas negativas. Além disso, temos que levar em conta também que os catarinenses passaram a ser testados, submetidos a testes. Consequentemente, eleva o número de pessoas que foram constatadas com o Covid-19. Tem o inverno que está chegando por aí. Vamos observar. O fundamental é que todos nós possamos cumprir com a nossa missão e a nossa obrigação pessoal, que é utilizar máscara e também o aspecto higiênico é fundamental e observar todas as recomendações sanitárias, meu caro Fernando. Paralelamente a isso, nós temos a questão relacionada ao quadro econômico do Estado. Se não, vejamos, a quarentena começou ali em meados de março. E agora o secretário da Fazenda, Paulo Eli, começa a oferecer alguns números extremamente preocupantes. Em relação a abril, a perda de receita do Estado bateu em 19,3%. Isso são alguns bons milhões. Pois muito bem. Isso em relação a março. Abril em relação a março. Mas março só metade do mês em quarentena. Num paralelo com abril do ano passado, a perda foi de 18,7%. Então ficam os números ali, os percentuais, muito parecidos. Agora, o quadro é mais preocupante a partir de maio, porque aí a quarentena foi mês cheio em abril. E aí a expectativa que a perda da receita possa oscilar entre 30% e 40%. E no mês de junho, 50%. Ou seja, é uma perda considerável. Só para se ter uma ideia, o consumo do catarinense está 40% inferior ao período de normalidade. Perdemos 40% da capacidade de consumo. Estamos em 60%, portanto. A expectativa é que a economia catarinense possa sair da pandemia empobrecida na casa dos 25%, um quarto da economia. São dados realmente preocupantes. E com relação às finanças do Estado, vai ser possível pagar os fornecedores, manter em dia a folha de pessoal? O secretário Paulo Eli acredita que sim, graças aos 250 milhões por mês que chegarão ao governo do Estado nos próximos 4 meses. Portanto, aí vai ficar em torno de 1 bilhão a contribuição de Brasília para com Santa Catarina. No contexto dos empregos, ainda não há uma atualização de números, mas aqui no Estado tudo indica que já estejamos aí acima dos 500 mil catarinenses que perderam o seu posto de emprego. E para encerrar, meu caro Fernando, uma informação com relação ao GAECO. Continua avançando as investigações e a expectativa
é de que no início da próxima semana possamos ter novidades robustas, inclusive com prisões, com detenções. Paralelamente a isso, ao que consta, o GAECO, inclusive, já teria encaminhado ao Judiciário solicitações nesta direção. E, para encerrar, o seguinte detalhe, que é aquele em que os militares estão muito incomodados com o governador Carlos Moisés. Seus companheiros de farda, oficiais, inclusive, da Polícia Militar, que não concordaram com o tratamento dispensado pelo governador ao tenente-coronel Elton Zeferino, ex-secretário da Saúde, que teria sido largado às feras. Enquanto isso, o governador preserva posições de figuras civis, figuras que estão muito mais comprometidas do que o próprio secretário. Isso está gerando um profundo mal-estar e as entidades poderão se manifestar no curto prazo, meu caro Fernando. Mais uma, então, para conta do governador Carlos Moisés. Prisco, os respiradores, segundo o governo, chegam amanhã. É bem rapidinho, Prisco. Muda alguma coisa, parte desses respiradores chegando a Santa Catarina para essa crise do governo? Não, atenua um pouco, é claro. Parece que vão chegar a 50 respiradores, estamos falando em um quarto dos 200 contratados. Mas, ao que parece, não é o respirador contratado, aquele que é possível ser utilizado nos hospitais e na UTI, especialmente nas UTIs. Seria um respirador para transporte e ambulâncias, ou seja, não resolveria o problema. Vamos aguardar a chegada dos respiradores para ver se efetivamente chegam aqueles contratados ou se vão chegar aí respiradores meia boca, meu caro Fernando. Muito bem, Prisco, obrigado pela participação. Cláudio Prisco Paraíso trazendo então novas informações. Já na próxima semana, o GAECO deve ter novidades com relação às investigações da compra desses respiradores. E a gente aqui está na expectativa. Queremos abrir as caixas dos respiradores, conferir a marca, porque inclusive o respirador foi trocado durante a compra e agora, como o Prisco acaba de informar para a gente, existe também a expectativa que aqueles que foram comprados não serão os mesmos que vão chegar aqui em menor quantidade. Foram comprados 200, agora chegam 50. Então, só nos resta fazer aquela nossa prece, né? Que o SBT Meio Dia já conhece bem aqui, ao nosso santo atraso. Não adianta botar o aleluia, pode tirar o aleluia porque não chegou nada ainda. Por enquanto, nós estamos aqui só fazendo as nossas preces, os nossos pedidos, porque é o seguinte, viu, santo atraso? Interceda pelos respiradores, milionários, fantasmas. Aliás, o senhor pode entender melhor dessa questão de fantasmas e mandar os respiradores para Santa Catarina, porque não é brincadeira. A gente está falando de um equipamento que é essencial para salvar vidas. Estamos vivendo uma pandemia. Compraram, pagaram, os respiradores não chegaram e agora, pelo visto, só o santo atraso para intermediar esta situação.